Olá turma, beleza? Tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje eu vou trabalhar a semana 2 do PET, volume 2 de Química. Então sempre lembrando, né? A cada semana a gente vai avançando um pouco aí no nosso plano de estudo tutorado. Na semana anterior eu trabalhei com vocês a semana 1, que foi sobre propriedades coligativas, aula 1, que seria sobre tonoscopia, sobre o estudo da pressão do vapor de um líquido, tá? Nessa aula de hoje, eu trabalho com vocês o tema ebolioscopia. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a ebolioscopia, como é que a gente analisa isso no gráfico de ebolioscopia e qual a relação da ebolioscopia com o nosso dia a dia, né? Com os fenômenos linkados ao nosso cotidiano, beleza? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre esses conceitos básicos. Então, a ebolioscopia é a propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de ebulição de um solvente de uma solução. Então, todas as vezes que eu colocar um líquido para poder ferver, ele vai formar vapor, e se esse vapor equilibra-se ou equivale-se, ou seria a mesma quantidade do que a pressão atmosférica, eu falo que esse líquido ferve. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, um frasco com água de torneira, mas vamos supor que essa água aqui fosse pura, tá? 100% água. E eu colocasse essa água para ir ao fogo. Quando essa água começa a esquentar, eu observo que começa a sair vapores. Tá? Então pensem que existe uma pressão do ar, que é uma pressão atmosférica. Então quando a pressão de vapor do líquido, for igual à pressão atmosférica, eu falo que os dois estão iguais e o líquido então começa a ferver. Então toda vez que se eu tivesse uma maneira de medir a pressão do vapor no momento da fervura, eu ia observar que ela está igual o mesmo valor da pressão atmosférica, tá bom? Agora, quando eu coloco um sal, que é um soluto não volátil, eu coloco aqui um pouquinho de sal de cozinha mesmo na água, agora eu tenho uma solução. E o que eu observo? Eu observo que a interação cloreto de sódio e água vai aumentar. Então ela dificulta a saída de água. Então a pressão do vapor do líquido vai diminuir. Mas o líquido vai continuar numa determinada temperatura para poder ferver. É isso que a gente vai ver aqui no gráfico. Será que a temperatura de fervura da água com sal é a mesma que a temperatura de fervura da água sem sal? Né? Se não for, por que vai ser diferente? E para esta água voltar a ferver, eu tenho que colocar mais calor ou menos? Então são algumas perguntas que apenas as propriedades coligativas responderão, tá bom? Então esse gráfico que está aqui, ó, eu construí ele no quadro. Eu vou passar aqui para vocês, tá? Eu vou explicar no quadro que fica mais fácil da gente enxergar. Então olha só, pessoal, eu tenho, então, 3 situações, tá? Eu tenho 3 tipos de líquidos. Estes líquidos aqui são o éter, que é o representado pela curva vermelha, o álcool representado pela curva verde e a água representado pela curva azul. Todos os 3 líquidos, eles irão ferver. Quando que esses líquidos irão ferver? Quando as pressões de vapores, PV é pressão de vapor, destes líquidos chegarem a 1 atm. Eu estou falando aqui ao nível do mar, se esse experimento fosse feito ao nível do mar. Tá? A temperatura de fervura de cada líquido vai ser diferente. Por quê? Porque tem líquido que é mais fácil de virar vapor. Então, tem líquidos que são mais voláteis, que a gente fala. Né? Então, se a gente for analisar aqui, ó, o líquido A, que é o éter, ele vai alcançar a pressão de vapor de 1 atm, que nem a pressão atmosférica. Lembra que um líquido ferve quando a sua pressão de vapor for igual à pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é 1 e a pressão de vapor do líquido também for 1, esse líquido vai ferver. Então o éter, ele consegue essa proeza a uma temperatura de 34,5 graus. O líquido B, que é o álcool, ele também chega a 1 atm, só que ele chega numa temperatura de 78 graus,5. E o líquido C, que é a minha água, ele também vai chegar a 1 atm, a sua pressão de vapor, que nem a pressão atmosférica, mas
a uma temperatura de 100 graus. Então, por isso que a gente fala que o líquido, água, quando ele for puro, ele chega a ferver a 100 graus. Porque a 100 graus, a sua pressão de vapor está idêntica à pressão atmosférica, está igual. Os dois estão a 1 atm. Então, o líquido ferve, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, a gente observa que quanto mais difícil for a evaporação desse líquido por causa das forças, né, de atração entre as moléculas, maior vai ser a temperatura para esse líquido ferver. Tá certo? Então, beleza. Então, todas as vezes que eu estiver estudando as temperaturas de ebulição de alguns líquidos e por que estes líquidos fervem numa temperatura maior ou menor, é o fenômeno ebulioscópico, que trata-se dessa interpretação desses fenômenos. Tá bom? Muito bem. Agora a gente vai observar o seguinte, eu vou analisar outros casos. Então, aqui eu falo de líquidos puros, mas e quando eu colocar um soluto não volátil na água? Então eu sei que a água pura, ela vai chegar a igualar a pressão de vapor igual à pressão do ar, quando chegar a 100 graus. Mas se eu colocar um soluto não volátil, no caso eu coloquei sal de cozinha aqui, né? O que acontece com a pressão de vapor do líquido? Então, será que ela aumenta? Será que ela diminui? Então, vamos ver agora no segundo exemplo aqui, ok? Então, muito bem. Eu vou continuar agora no quadro. Eu até coloquei aqui, né? Tirei aquele gráfico anterior, para a gente entender um pouco sobre a dinâmica de uma solução agora. Então, vamos voltar aqui para o quadro, para a explicação ficar melhor. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho 3 tipos de líquidos agora. Eu tenho a água pura, eu tenho água com glicose, numa concentração de 1 mol por litro, e água com cloreto de sódio ou sal de cozinha a 1 mol por litro, tá certo? Então, cada qual vai ter uma resposta para essa fervura. Então, eu sei que água é água sozinha, né? Então, eu só tenho H2O, e eu sei que a temperatura de ebulição dessa água aqui vai ser 100 graus Celsius, certo? Agora, a glicose, ela tem, essa solução de glicose, ela vai interferir nessa temperatura de ebulição da água. Mas se eu tiver glicose, basicamente, eu vou ter isso aqui, ó. A glicose, ela vai ser representada por essa fórmula. Vamos colocar a fórmula dela original. C6H12O6. Quando eu coloco uma glicose, por exemplo, nessa concentração aqui na água, eu vou obter C6H12O6 aquoso. Então não há quebra desta molécula, ela não formou outras partículas. Então aqui eu tenho 1 mol por litro, e aqui eu continuo tendo 1 mol. Tá? Ela não quebra, ela não dissocia. Já o NaCl, quando eu coloco o NaCl em água, eu sei que o sal de cozinha quebra. É como se eu tivesse essa caneta aqui, ó, eu mostrei para vocês na aula anterior, e eu vou quebrar esta caneta em 2 partes. Então eu vou ter 2 unidades. Então todas as vezes que eu coloco o NaCl na água, se eu tivesse aqui, ó, 1 mol por litro, eu vou ter 1 mol de cada íon. Eu vou ter 1 mol de Na+, e vou ter 1 mol de Cl-. Então, na verdade, eu tenho 2 mols de partículas. Então, são essas partículas aqui que deixarão essa temperatura de ebulição um pouquinho mais elevada. Então, na minha propriedade coligativa, não importa que partícula que você colocou na água, importa a quantidade. Então, se eu tenho muito mais partículas dissolvidas na água, eu vou ter uma resposta diferente. Então, no caso, quando eu interpretar o meu gráfico, eu encontro isso daqui, ó. Eu tenho o líquido A, é água, ou seja, eu vou chegar a 1 atm, a sua pressão de vapor, exatamente a mesma pressão do ar, que seria 1 atm, então o líquido A vai ferver. Nesse caso aqui, o meu T1, a minha temperatura 1, eu sei que é 100 graus Celsius, porque é uma água pura.
Agora, o que acontece quando eu colocar açúcar ou glicose na água, né? Que é um tipo de açúcar? Eu observo que a temperatura de ebulição continua a 100 graus, só que a minha pressão de vapor caiu. Para esta pressão de vapor, de novo, igualar-se a 1 atm, é preciso que passe um tempo e aqui a temperatura aumente. Então, aqui no caso, a minha curva laranja, que é o meu produto B, é a glicose. Está a 1 mol por litro, ele vai alcançar 1 atm de pressão de vapor, exatamente o líquido vai voltar a ferver. Só que ele ferve a uma temperatura um pouco maior. A minha curva azul é referente ao NaCl. Se a gente for observar, o NaCl ele vai também, junto, né, com a água numa solução, ele também vai ter a mesma pressão de vapor de 1 atm, ele vai estar fervendo, só que ele ferve numa temperatura maior. Então, esse estudo que eu faço de elevação de temperatura de ebulição, todas as vezes que eu colocar um soluto não volátil, é a minha ebulioscopia que estuda. Ou seja, resumo da ópera. Quanto mais concentrado for aquela solução, maior será a minha temperatura de ebulição. Quanto menor for a concentração, ou quando for um líquido puro, a minha pressão de vapor ela também chega a 1 atm, só que numa temperatura mais baixa. Então, se eu tivesse que explicar no exercício, ou responder no exercício, tá? A, B, C. Qual dos três, aliás, sistemas tem a maior temperatura de ebulição, tá? E por quê? Então aqui eu coloco o C, ele vai ter a maior temperatura de ebulição, esse T3 aqui é uma temperatura, é a maior temperatura de ebulição, porque é o sistema mais concentrado. Ele está com uma concentração maior, e todas as vezes que eu tiver uma concentração de solução maior, é mais difícil destas moléculas transformarem-se em vapor. Tá? Ele até transforma, mas ele tem que chegar numa temperatura muito maior. Eu tenho que colocar muito mais energia aqui nesta água com sal para a água conseguir se liberar, né, da associação com os íons de Na e Cl-, para ele se converter em vapor. Eu consigo transformar em vapor. Eu consigo fazer essa pressão de vapor chegar a 1 atm, só que tem que ser uma temperatura de ebulição muito maior. Então aqui ele vai chegar a 1 atm, só que numa temperatura muito maior. Então a gente tem que analisar em todos os exercícios quais são essas concentrações aqui de íons. Então, no caso, 1 mol de glicose continua tendo 1 mol de glicose porque ela não quebra. 1 mol de NaCl, na verdade, vai me dar 2 mols de íons, porque essa molécula se dissocia, né? Na verdade, não digo molécula, eu digo esse composto iônico dissocia-se em íons. Ok? Então, para a gente fechar essa aula aqui, o que vocês terão que fazer essas atividades são 5 atividades, tá? Então, esta primeira questão aqui, eu vou trabalhá-la com vocês. Ó. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observa-se que o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. Esta elevação de temperatura de ebulição deve-se, letra A, à diminuição da energia cinética das moléculas, letra B, ao aumento da energia cinética das partículas, letra C, ao aumento da concentração da solução no soluto, a dificuldade do soluto em vaporizar-se e ao aumento da energia cinética das moléculas. Pelo que nós vimos aqui, seria ao aumento da concentração de soluto na solução. Né? Então, todas as vezes que eu observo essa dificuldade dessa substância evaporar, no caso da água, né, que está ali, e ela transformar-se em vapor, é porque você aumentou essa concentração de soluto na solução. Então, o soluto ele atrapalha. Quanto mais partícula você tiver no meio da água, ele atrapalha essa elevação da temperatura, essa ebulição. Então, aumenta-se a temperatura de ebulição. Tá? Eu tenho outras questões aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, com relação, aí entre em contato comigo que a gente soluciona através do Zap. Beleza? Falou, pessoal!